Olá, criaturas místicas, tudo bem com vocês? Eu sou a terapeuta Kátia, da Casa Mística, e hoje eu vim falar sobre o meu jardim, sobre o meu quintal, porque para quem não sabe, as plantas, a natureza, ela é uma escola viva, né? Uma escola viva que nos traz aprendizados para a nossa vida. E eu andei observando, ó, esta árvore aqui no meu quintal que eu plantei, que é o pé de pessegueiro. Nossa, o sol aqui está rachando agora no final da tarde, mas está um frio aqui no sul, né? Então, olha só que lindo está meu pé de pessegueiro, todo florido, olha só, com brotinhos ainda, nascendo as folhinhas. Ele está renascendo para a nova vida. Então, é sobre ele que eu... Ui! Cutucou, viu? Ele chegou a fazer um carinho aqui na minha orelha. É sobre ele que nós vamos conversar, porque eu fiquei a observar esse lindo pé de pessegueiro aí. O processo dele nesse período agora que nós estamos passando do inverno. Então, quando eu vou tomar café na manhã, a janela dá bem de frente aqui para ele, e eu comecei a observar que ele estava só em folhinhas verdes, coisas mais lindas. E depois começou o inverno, e no inverno ele começou a ficar com algumas folhas amarelas. Mas uma manhã eu acordei e ele estava todas as folhinhas picotadas. Quando eu fui observar quem estavam lá, as formigas cortadeiras cortando suas folhas e carregaram a quantidade de folhas que elas puderam do pé. E ele simplesmente abriu mão das suas folhas. Depois que elas carregaram para alimentação delas, né, no inverno, caíram o restante, que serviu de adubo para sua própria raiz, para o gramado aqui de casa. Depois disso, ele ficou nu, ele se desnudou, ficou nu, sem uma folhinha, sem uma flor, nada, só os galhos todinhos secos. E agora, ele começou de novo, ó, renascer, ó, com flores, folhinhas novas que vão crescer. E também vai dar frutos, porque esses dias já que estava assim com esse sol lindo e maravilhoso, tinha abelhas polinizando essas florzinhas. Vamos ver, eu não vejo a hora de ver os frutinhos deles. Então, o que eu andei observando sobre isso, né? Que se a gente observar a natureza, nós também podemos criar hábitos, né, dela, como a disciplina, a persistência, a resistência, a força. Ali, o meu pé de pessegueiro, o que ele veio trazer para mim ali, né? Naquele momento que eu estava de reflexão, tomando meu café, observando ele de manhã. Que no começo, nós estamos totalmente... diz, oi, Merlin. Oi, esse é o Merlin. No começo, a gente está com, vamos dizer assim, couraças e proteções, às vezes, para evitar, às vezes, sentimentos, dores, às vezes, coisas que eu não quero ver dentro das minhas sombras aqui. Eu quero só ficar na iluminação, mas não quero entrar na sombra. E a gente se reveste dessas máscaras, né, e couraças, para impedir que a dor, o sofrimento, que as vicissitudes da vida aconteçam na nossa vida. Mas isso é muito natural. E são poucos que conseguem observar que isso é natural. Então, o pé de pessegueiro estava naquelas folhas que seriam as couraças protetoras dele, né? Que o estavam protegendo por enquanto. Quando começou o frio, ele começou a perder essas folhas. E o que ele fez? Ele fez as doações, ele doou essas folhas para as formigas.
E o que que nós fazemos? Às vezes nós doamos demais para as outras pessoas e não doamos a nós mesmos. Ou às vezes a gente a gente pede doações demais de outros e não sabemos retribuir isso. Aí você vai dizer assim, ah, mas ele doou para as formigas, e o que que as formigas estão retribuindo para eles? Retribuiu porque fizeram a limpeza. A limpeza que ia demorar para ele fazer, elas já fizeram rapidinho no pé de pessegueiro. Depois disso, ele ficou nu. Ele ficou desnudo. Ele ficou sem roupa. Ah, nós temos que ficar sem roupa. Sim, nós temos que ficar sem essas máscaras, derrubar essas couraças, derrubar esses medos, ódios, rancores, tudo aquilo que fica ali remoendo dentro da gente. Ele passou o inverno forte aqui do sul, nu, sentindo o frio da alma. E nós também passamos pelo frio da alma quando entramos nas nossas sombras. Saímos da luz e entramos nas nossas sombras. Passamos pelo frio da alma. E esse frio da alma, o que que é? É olhar para dentro de nós e ver tudo aquilo que nós devemos modificar no nosso ser. Essas couraças, esses sentimentos ruins, deixar ir embora tudo isso. Deixar para trás coisas que não agregam mais na nossa vida, perdoar, que é o principal, se perdoar a si próprio. Então, é muito difícil a gente mergulhar para dentro dessas sombras, porque o frio da alma e nos desnudar de todas essas couraças, essas máscaras, essas resistências, essas barreiras que nós colocamos no dia a dia, doem. E a gente tem medo de sofrer, né? E o medo de sofrer faz com que a gente fique assim. Mas o pé de pessegueiro não, ele ficou nu naquele frio. E ele passou pelo frio da alma. E quando ele passou do frio da alma, olha só, voltou a ser luz, voltou a renascer, voltou a renascer maior. Ele cresceu, ele está expandindo, ele está crescendo as folhas, crescendo as flores, vai dar frutos. E nós, quando passamos pelas sombras, saímos da luz e passamos pelas nossas sombras, passamos pelo nosso frio da alma, fazemos aquela repaginada enorme dentro de nós, vemos o que a gente tem que soltar e o que a gente tem que ficar, a gente renasce. São renascimentos e são vários renascimentos pelo processo da nossa vida que a gente vai passando. Só que conforme a gente vai vivendo, a gente não percebe isso. Só percebe quem está expandindo a sua consciência, crescendo espiritualmente, olhando para si, olhando o seu ser, se disciplinando, se moldando ao novo ser e se entregando ao nosso Criador, que é o que a natureza faz todos os dias. Todas as estações, elas se modificam, elas renascem, elas expandem. Então, o que eu trouxe para vocês aqui foi só um exemplo simples do que nós devemos fazer na nossa vida. Expandir, crescer, como esse lindo pé de pessegueiro, cheio de flores, que vai frutificar, que vai trazer muitas alegrias para as abelhas, para as formigas, para os pássaros, o alimento a eles. Para a gente ver como a gente pode aprender com a nossa natureza,
e também seguir o exemplo dela para o nosso bem maior e o nosso também crescimento. Vamos expandir a nossa consciência através do Eu Sou, que está aqui, habitando neste pé, habitando neste quintal, habitando em mim e habitando em você. Até o próximo vídeo. Tchau!